Muito boa noite. Recomeçando após as quedas que infelizmente caracterizam esse nosso momento. A música não diz assim: reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vamos dar a nossa volta por cima. Reconhecendo as nossas sombras é que possibilitamos a transformação, a sua iluminação. Somente aquele alcoólico que reconhece o seu vício e assim de todos os outros vícios abre as portas para a cura. Aquele que não reconhece não pode ser curado. Quem não tem problema, quem acha que não tem problema, não pode ter solução. Por isso a humildade é a primeira das bem-aventuranças. Por isso o princípio da filosofia, segundo Sócrates, é só sei que nada sei. Que seja assim para a gente também. Estudemos, nos relacionemos em humildade. A vida em humildade é profícua, ensina, cura. A vida em arrogância afasta, paralisa. Vamos lá então. Capítulo 5º da terceira parte de O Livro dos Espíritos, Lei da Conservação. Hoje vamos estudar uma maneira que a religião, que a cultura, que a humanidade vem trabalhando de enfrentar as suas sombras, que é proibindo-as, negando-as, reprimindo-as. Essa é a palavra. Reprimir as sombras faz bem? Hoje estudaremos os votos de pobreza, votos de castidade, que as religiões propõem e impõem aos sacerdotes. Será que são caminhos de elevação? Será que são virtudes os votos? Kardec na pergunta 720. Vamos lá? As privações voluntárias que visam uma expiação também voluntária possuem algum mérito aos olhos de Deus? A resposta é: quanto mais o homem fizer o bem aos outros, maior mérito ele terá. O mérito, então, está em fazer o bem aos outros, respondem os espíritos. Kardec volta na questão 720A. Existem privações voluntárias que sejam meritórias? E a resposta é sim, a privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva a sua alma. O mérito está em resistir à tentação que convida aos excessos ou ao prazer das coisas inúteis. A privação voluntária é meritória, dizem os espíritos, quando o homem tira do que lhe é necessário para dar aos que não têm o suficiente. Se a privação é apenas um fingimento, ela torna-se uma falsidade, uma enganação às vezes de nós mesmos, uma enganação dos outros, que quando percebem essa falsidade, descreem das religiões, descreem das pessoas, descreem da evolução, descreem de Deus. Para que servem as privações, não é? Serve quando nós nos abstemos, dizem os espíritos, do que é necessário para dar aos que não têm o suficiente.
Jesus, uma vez, estava à porta do templo, junto ao lugar onde se faziam as doações, e via homens ricos fazerem doações de moedas de alto valor. E veio uma viúva e deu uma moeda de baixíssimo valor, pois ele falou aos discípulos: essa deu mais do que todos. O que eles não entenderam, porque nos valores dos homens, nos valores da matéria, não tinha dado mais do que os outros. E ele explicou: porque essa deu do que lhe faltava, ao passo que os outros deram do que lhe sobrava. Os ricos não se privaram de nada. Foi a pobre viúva que se privou para dar, pelo menos ao que ela imagina, para dar a Deus. Jesus nunca pregou a doação aos templos, nem aos sacerdotes. Quando o homem rico, um moço rico, se aproximou dele, ele disse: vá, venda os seus bens, dá aos pobres e me segue. É muito diferente de dar aos templos, de dar aos religiosos, às instituições humanas. Não é? Continua Kardec na pergunta 721. A vida de mortificações contemplativas, praticadas pelos devotos e pelos místicos, desde a mais remota antiguidade e por diferentes povos e religiões, diríamos nós, é meritória sob algum ponto de vista? A resposta dos Espíritos é a seguinte: perguntem a quem ela serve e terão a resposta. Olha só. Caso a caso, não de uma maneira geral. Ao analisar-se uma privação de um determinado discípulo, de um determinado fiel, de uma determinada pessoa, se é meritória, pergunte a quem ela serve. Se aquela privação serve, é útil, presta serviços, tanto melhor. Ou, como dizem os espíritos, se ela serve apenas para aquele que a pratica e isso o impede de fazer o bem, é uma ação puramente egoísta. Seja qual for o pretexto sob o qual se disfarce. A caridade cristã ensina que a verdadeira mortificação consiste em privar-se a si mesmo e trabalhar pelos outros. Por exemplo, tanto o hinduísmo, ao falar da Kundalini, que é a energia fundamental, que vem do chakra básico e que pode ser sublimada aos chakras superiores, quanto a psicanálise, que fala da energia básica como a energia sexual, estudando que ela também é sublimada pela arte, pelo esporte, em diversas situações. Tanto uma quanto outra falam desse movimento e falam que, por exemplo, a não prática do sexo, a abstinência sexual, ao acumular energia sexual, ela por si mesma pode até ser doença e nada saudável, mas ela por si mesma vai ter valor quando acumulada e direcionada. Pode muito bem ser comparada a uma represa de água. Um rio é represado. É bom represar um rio apenas e tão somente
se esse represamento servir a projetos de irrigação, com o bom uso da água, se esse projeto servir se essa represa servir a projetos de geração de energia, com o aproveitamento daquela água, entre outros aproveitamentos. Se for apenas o represamento, o que acontecerá? A represa transbordará. Talvez até a represa estoure, levando destruição para todos os que moram rio abaixo. É uma figura muito interessante para pensarmos na privação. Então a privação em si não tem valor, não tem bem, ao contrário, poderá fazer o mal, exceto se ela servir a um bem maior. Na nossa metáfora, na nossa comparação, a irrigação, a fertilização de terras, a geração de energia. Porque sim, a energia sexual, bem direcionada, sublimada, gera arte, gera energia para esportes, para diversas atividades. Pensem nessa figura, se não é elucidativa. A caridade cristã, terminam os espíritos da pergunta 721. A caridade cristã ensina que a verdadeira mortificação consiste em privar-se a si mesmo e trabalhar pelos outros. Apenas privar a si mesmo é doença, gera distorções. A verdadeira caridade é privar a si mesmo e trabalhar pelos outros. Não é? Ou será a mesma coisa o avarento e aquele que se priva de riquezas em benefício dos demais? Claro que não. O avarento guarda para si mesmo. Aquele que direciona o seu tempo, a sua capacidade, o seu dinheiro em benefício dos outros, serve. E o serviço é o que difere, é o que eleva, é o que aumenta, é o que expande a alma. Porque numa família, como uma família espiritual, os verdadeiramente maiores são os que servem os menores. Muito bom. Observação. Pergunta 722. A abstenção de certos alimentos prescrita por diversos povos está amparada na razão? Os espíritos respondem: todo alimento é permitido ao homem, desde que não lhe prejudique a saúde. Entretanto, alguns legisladores, com uma finalidade útil, tiveram que proibir certos alimentos e, para dar maior autoridade às suas leis, apresentaram-nas como vindas de Deus. Então, aqui, ele cita Moisés, que proibiu o consumo de carne de porco. Moisés tinha uma finalidade. Eles não tinham meios de conservação. Não tinham, pelo menos, tecnologia para isso. E ele proibiu. Colocou essa proibição como um mandamento divino para que fosse obedecido, como diversos outros preceitos humanos que ele colocou na boca de Deus. Mas nem por isso aquilo se tornou um mandamento. Não consumir carne de porco será
tornará a pessoa virtuosa em primeiro lugar, nem será diferente de não consumir carne de vaca, de aves, etc. Pensemos a respeito do que foi falado aqui hoje. Compreendamos o que são as privações voluntárias. E prive-se, mas apenas se essa privação servir a um bem maior. Se a sua privação servir a um bem maior, terá grande mérito espiritual. Se apenas servir à exaltação de você perante o seu círculo, se servir à sua arrogância para acusar os demais, se a sua privação servir apenas a um projeto de acumulação de poder, você estará doente, como temos visto em todos os lugares. Privemo-nos apenas para que os recursos assim acumulados possam servir a quem não tem, possam servir a projetos econômicos, inclusive, porque dão emprego, porque movimentam a economia. Poupemos, deixemos de viajar, de consumir roupas caras, comidas sofisticadas, e se fizermos isso a bem de direcionar esse recurso para quem tem fome, para quem passa por privações de alimentação, de vestuário, de habitação, privação de atenção, de fraternidade e de amor, você certamente estará aceitando um desafio da vida. Então, nenhum mérito há em usar tudo que se tem para si mesmo, claro, o egocentrismo, nem há mérito em privar-se dos bens para dar a igrejas, para dar a sacerdotes, ou para nos exaltar, diminuindo os outros. Nessa disputa histórica, e ainda hoje tão presente nas famílias, nos casamentos, nas relações, nas igrejas, entre pessoas egocêntricas que tudo fazem por si mesmas, apenas por si mesmas, e outras que dizem tudo fazer pelos outros, ou por Deus, mas que nenhuma direção útil, solidária, fraterna dá a esses recursos. São duas opções de egocêntricos. São dois partidos equivocados, entre os quais não há sentido optarmos. A grande opção está em bem direcionar nossas capacidades intelectuais, nossos talentos artísticos, nossa afetividade, nosso dinheiro, nosso poder, nosso pensamento para o bem, para aquele que passa por privações, para aquele que está solitário, para aquele que está desesperado. Que a nossa vida, que as nossas represas gerem luz para todos nós e para aqueles que estão à nossa volta. E sem dúvida estaremos no caminho com Jesus, com Deus, com os bons espíritos. Um grande abraço a todos, muito bom aprendermos juntos. Vamos então saudar os amigos, nossos colegas de escola que estão aqui nesse exercício
de aprendizado mútuo, de estímulo, de transbordamento, de compartilhamento, que aliás nós sempre recomendamos. Sempre que você entender que essa ou qualquer outra mensagem possa ser útil às pessoas, compartilhe, multiplique. O mundo está tão inundado de mentiras, ilusões, enganações, estelionatos. É nossa obrigação multiplicar o bem sempre que tenhamos contato com ele. Muito boa noite, Enirka Jazeira Silva, Mônica Silva, que expressa sua gratidão e que lembra de amigos encarnados e desencarnados, lembra dos que sofrem pela ausência de paz no mundo, pelos desastres climáticos. Que todos nós, e Adelaide Dias também, a nosso boa noite, que todos nós compartilhemos, porque os nossos recursos ou os nossos talentos, como ficou tão claro na parábola trazida por Jesus, só nos foram dados para que multipliquemos. Assim seja com todos nós. Um ótimo final de sábado. Amanhã estaremos juntos em mais um capítulo de O Pequeno Príncipe, que estamos relendo à luz do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Venha conosco, um convite imperdível a pedras preciosas fantásticas que Jesus deixa cair no caminho para que nós as percebamos e os sigamos. Que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, e sejamos efetivamente seguidores da luz. Paz e bem, e até amanhã.